E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre aceitação externa. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Novamente, esse é um tema muito comum, tem de monte por aí, mas vou trazer algumas perspectivas no aspecto do vício e da existência, tá? Pois bem, aceitação interna e aceitação externa. Eu tenho trazido muitos conhecimentos compartilhados com vocês, lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro, não sou dono de nenhuma verdade, a minha verdade só vale para mim, tá? E a aceitação, ela é praticamente um ponto de partida muito importante no processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas ou de qualquer vício determinante, pois não necessariamente tudo que foi vivido até o início do uso, ele tenha sido vivido na necessidade de um pertencimento, mas quase sempre ele está associado a isso, tá? Eu vou trazer algumas relações aqui para a gente poder ligar os assuntos. O ser humano ele tem necessidade de se sentir parte de algo ou alguém, tá? E isso a gente tem de uma forma muito natural. Começa de novo, né, ao sermos nenéns, crianças, adolescentes e adultos, vivendo todas as realidades de comunidade, descobertas, experimentações, e ali a gente vai formando o nosso ser e buscamos ali ser parte de algo ou alguma coisa, tá? Quando não nos sentimos parte, começamos a incluir atributos que possam ser referências de algumas coisas, de algumas pessoas, para nos sentir parte. Por isso que eu estou dizendo que é um assunto que já tem aí de monte, porque isso é óbvio. Só que, de novo, o óbvio, o conhecimento, ele é diferente da execução, tá? Quando a gente fala de vício, o que distingue a vida sóbria e abstêmia é a continuidade. Parar de usar, por mais difícil que seja, seria um desdém dizer que é fácil. Mas parar de usar é a parte mais fácil, tá? Continuar sem usar é a parte mais difícil. Por isso nós temos um monte de suicídio, mortes com uso, prisões, internações cíclicas, repetidas, continuadas e infinitas, enlouquecimentos, vícios cruzados com medicamento, tá? Lapsos, recaídas e volta ao uso. Porque continuar sem o uso é muito difícil, tá? Não estou desmerecendo parar de usar, até porque eu sou um adicto, então eu posso dizer isso, tá? É muito difícil, mas continuar sem o uso é mais difícil ainda, tá? Uma das coisas que estão ligadas à permanência da sobriedade e da abstinência é o autoconhecimento e é a aceitação interna versus a aceitação externa, tá? A aceitação externa, ela é muito foda, porque ela tá totalmente ligada ao aspecto do pertencimento, que tá totalmente ligado a diversas outras qualidades, naturezas e ordens, tá? Como, por exemplo, rejeição, abandono, humilhação, etc. E se você não estiver muito conectado com você, se você não se aceitar, principalmente um ser falho, principalmente uma pessoa que tem erros, principalmente uma pessoa que não tem todas as verdades, você vai buscar essa resposta no outro ou em outra coisa. Hoje,
nós estamos vivendo uma era muito delicada. Porque antigamente nós não tínhamos a internet, tá? Tudo parte de um ônus e um bônus, né? Mas hoje temos muitas coisas pela internet. E o desespero do ser em respostas, às vezes faz com que a pessoa encontre em algo ou alguma coisa a esperança, a ansiedade, o desespero de uma resposta. E ela até pode encontrar, tá bom? A diferença é sustentar. Tudo está na sustentação, tá? Quando você vai, de repente, atrás de um ser que te traga respostas, um local, muitas vezes esses locais e estes seres têm cunhos religiosos, espirituais, técnicas, etc. Você fica rendido àquilo, que pode ser bom, importante, necessário, tá? Se você se identifica com aquilo e vive bem, ótimo. De novo, o juízo de valor aqui não é sobre ser certo ou errado. O problema é você estar buscando algo que não é seu para se sentir com você, tá? O álcool e a droga entra nisso. Então, como eu disse no começo, passa ali a experiência da vida, você não consegue socializar, tem ali as suas repressões e ou excesso de permissões, e você ali vai encontrando formas, maneiras, jeitos de todas as sortes em tentar ser parte de alguma coisa, tá? Então, o álcool e a droga pode te deixar desinibido, impulsivo, pode te trazer coragem, pode te deixar mais calmo, pode anestesiar, de repente, grandes traumas e transtornos vividos na infância, na adolescência, pode, de repente, te trazer gana para conseguir acessar respostas que você sempre fez e nunca conseguiu encontrar, uma gana, uma pulsão, uma força mesmo, que só a droga vai te dar. E de novo, você está buscando algo que está dentro de você e que talvez você não encontre. Porque talvez o que você esteja procurando não seja algo respondido e somente vivido. Vou falar de outra forma, porque ficou um pouco filosófico. A existência é um mistério, tá? A vida é um mistério. E as respostas, elas talvez nunca sejam respondidas. Porém, se existe algo ou alguém que pode responder essas coisas, é somente você. Você nunca vai encontrar a resposta fora. Assim como eu estou aqui com vocês, mas eu não sou a resposta. Eu não sou a solução. Eu tenho estudos, aprimoramentos, técnicas próprias, experiências compartilhadas, convívio, experiência própria. Mas o que eu faço aqui é externalizar para que vocês traduzam para suas próprias verdades e construam assim as suas próprias jornadas. Juntos, para quem trabalha comigo, a gente abre tudo isso na mesa, juntos enxergamos possíveis caminhos, que aí entra a minha responsabilidade, o meu trabalho, a minha atenção, a minha expertise, sim, para que você faça o seu caminho. Porque a resposta quem pode dar é você. Quanto mais você se aceita, mais você não precisa de algo externo. Hoje, a busca de aceitação externa, ela já entrou num espectro de vício, de doença, sim, tá? Diferente de alguns países que têm algumas origens mais culturais, que não são tão consumistas, nós,
ocidentais principalmente, somos rendidos à necessidade de pertencimento que vem, inclusive, com um substancial em ter a melhor droga, a melhor bebida, a melhor balada, a melhor companhia, milhares de seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos, as melhores técnicas de apresentação, as palavras certas, os algoritmos, etc. e tal. Nos tornamos viciados em aceitação externa. Se não temos as respostas das pessoas, nos sentimos vazio, porque os nossos valores estão entregues a essas pessoas, a essas coisas. E o álcool e a droga entra aí. Porque se você está anestesiado, você talvez não sinta você realmente como é. Quando você para de usar álcool e droga, você se depara de frente com você. É por isso que muitas pessoas têm lapso, recaída e volta ao uso. Porque olhar para si é doloroso. Até que se transforme em algo bom, até que você comece e reconheça e identifique suas coisas boas, é muito normal só ver as suas fraquezas. O quanto você é ruim, o quanto você é inábil. E lidar com isso é difícil. Então a aceitação interna, ela vem através da dor. Ela vem através do sofrimento. Você não vai mais fugir com álcool e droga. Então você vai ter que encarar você. Você pode migrar, pode substituir, compensar, se distrair. Mas você vai voltar a olhar para você. E se você não fizer as pazes com isso, você vai buscar a aceitação externa para ter a resposta externa daquilo que você busca como resposta e talvez nunca seja respondido, pois não há resposta. Pois você é a única pessoa que pode responder isso. E essa resposta, ela não é absoluta. Ela é mutável, pois a vida, ela é cíclica e ela vai mudar. E a resposta vai mudar de novo. E por isso, de novo, tem lapso, recaída e volta ao uso. Então é muito difícil ficar limpo, mas é muito difícil. Com o tempo melhora, com o tempo fica bom. Somente para as pessoas que começam a trabalhar a sua aceitação real, interna, pessoal. Nós jamais deixaremos de ter a necessidade de uma aceitação externa. Porque é um processo comum de pertencimento. Nós necessitamos de uma resposta compartilhada. Mas ela não precisa ter fator negativo, ela pode ter fator positivo. Se ela for, inclusive, vivida em cima do aspecto espelhativo, como muitas vezes eu falo. Se você estiver, de repente, obtendo ali uma resposta em algo que você já foi, em algo que você é, ou em algo que você quer ou não quer ser. Então ali você vai ter uma resposta externa que pode estar em comunicação, em comunhão, por que não, com a sua aceitação interna. Acredito que esteja muito filosófico, né, o assunto, mas a conversa aqui ela é assim mesmo, tá? Eu tô começando inclusive a identificar o tipo de pessoa que eu converso e trabalho, e cada vez mais eu vejo que realmente eu não estou aqui como um líder, como uma figura pública, como um criador de conteúdo, tá? Eu não tenho nenhuma revelação e o meu trabalho ele é muito sério e o meu trabalho tem uma única importância, que você encontre o seu caminho, que você encontre a sua verdade. Essa é a única atenção. E o meu jeito de ser é assim. Então as pessoas que estão aqui comigo podem se identificar em algumas passagens, podem não se identificar com nada,
Mas aqueles que se identificam são pessoas que estão dispostas a um mergulho profundo. O aspecto da aceitação, ele é principalmente iniciado quando você chega aqui e diz assim: socorro, tô fudido, não aguento mais. Já tentei de tudo e nada deu certo. Ali é um momento de aceitação, de dor, de sofrimento, de perda, de desespero, de fraqueza. Melhorou um pouquinho, você esquece. E aí você volta à aceitação externa. E a aceitação externa, ela é viciante. Porque constantemente você vai estar, de alguma maneira, fazendo uma tatuagem da moda, discutindo um assunto da moda, fazendo uma foto da moda, comprando alguma coisa da moda, indo num restaurante da moda. Qualquer coisa que tem hoje bombardeado no aspecto da internet, ou uma outra linha, como eu já disse aqui muitas vezes, o desmaterializado, né? Aquele que busca algo mais empírico, mais subjetivo, de aspecto energético e espiritual. Ele também vai estar em busca de aceitação externa. Por mais que tenhamos a impressão da aceitação interna, ela é sempre externa, né? Temos deidades, temos símbolos, temos mestres, temos gurus, temos técnicos, professores. Estamos sempre com algo ou alguém. O que não tem nada de errado, desde que seja uma modelagem embrionária, primária, preparatória, para que você tenha o seu próprio, tá? De novo, o álcool e a droga. O álcool e a droga, numa filosofia aqui bem ficciosa, se é que existe essa palavra, em algum momento o álcool e a droga foi o símbolo de deidade. Em algum momento ele foi o algo ou alguém. Porque quem te ouvia e te respondia era o álcool e a droga. Veja você, alcoólatra, viciado, drogado. Quantas vezes você não teve consolo, sozinho no desespero, silenciando seus pensamentos e ou conversando com os mesmos, tendo o álcool e a droga como resposta? E ao tirar o álcool e a droga, como faz? Outros pensamentos e outras vozes aparecem. E quais são elas? Todas são as suas. Mas com quem você está conversando agora? Qual tipo de aceitação você está tendo? Se você, para sair, precisa beber, como você vai sair sem beber? Se você ficar muito mais divertido quando bebe, como você vai ter aceitação externa sem beber? Se você produz muito mais cheirando, como você vai produzir sem cheirar? Qual vai ser o resultado? Você vai ficar sem entregar o trabalho? Porque você só sabe trabalhar cheirado? Que tipo de aceitação externa você vai ter? Vou entrar em conflitos do tipo, mas é o meu trabalho, eu preciso entregar, senão eu não recebo. Ok, então o que você entrega é uma mentira? Porque você só funciona através de um subterfúgio? Qual é a aceitação real do que você é? Qual é a aceitação externa que você está buscando e entregando e tendo? São questionamentos. A aceitação é a base principal para um trabalho de mudança. Muitas vezes, no processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, principalmente no aspecto de redução ou remoção, é muito normal a pessoa optar por uma redução. Óbvio. Quisera eu, há 11 anos, ter hoje o conhecimento que eu tenho naquela época. Em contrapartida, sorte que eu não tinha. Porque existem perfis, níveis de aceitações.
tá? Um dos principais pontos de entendimento sobre, de repente, o seu nível de vício é o quanto você tem de aceitação sobre si. E aí entram várias complexidades, né? Qual foi a sua instrução, educação, convívio, crenças, traumas e não traumas. São muitas tramas envolvidas, né? Mas uma redução é uma resistência na dificuldade da aceitação. Como eu sempre falo, eu ainda tenho prazer gastronômico no álcool e na droga. Mas hoje eu não preciso. Hoje eu tenho vontade, mas eu não preciso. Entendeu? Porque hoje, por mais difícil que seja me aceitar, eu me aceito. E continuo tentando melhorar. Sem que eu perceba, eu busco também aceitações externas. Mas elas já não são mais viciadas, pois não são as aceitações externas que respondem o que eu sou. Na redução, existe uma resistência à tentativa em ainda ser o que você pensa ser, tá? Entram outros fatores, o aspecto do vício, o aspecto fisiológico, celular, hormonal, neurológico, etc. Tá? De novo, não tem como desmembrar. Por isso é tão difícil. Por isso as pessoas não conseguem ficar limpo. Por isso as pessoas abandonam. Por isso elas param. Por isso elas encerram quaisquer tipo de trabalho. Porque elas querem fazer do jeito delas. E o jeito delas não funciona. O jeito delas não é aceitando o que é. Olhar para si dói. Então se eu vou parar de beber, mas eu vou beber sexta e sábado porque eu estou reduzindo, ela ainda tem ali uma almofada para sua queda. Ela pode melhorar. Como eu falo, reduções funcionam e tem pessoas que estão vivendo bem. Só que é muito mais difícil. Exige uma honestidade muito mais profunda. Uma transparência muito mais profunda. A régua, a métrica, o termômetro é simples. Veja você. Quer parar de usar? Quanto tempo você conseguiu ficar limpo? Sem nenhum lapso, nenhuma recaída, nenhuma volta ao uso? De novo, eu falo com propriedade. Eu tive a minha dificuldade dos 27 aos 29. Até que eu comecei a me aceitar. Não foi fácil. Foi indo. Hoje tá melhor. E ainda tem dias difíceis. Então, no processo de redução, a aceitação, ela também tá ali. Como eu serei aceito externamente? Como eu vou fazer no evento do trabalho? Como eu vou fazer no encontro de entretenimento? Como eu vou produzir sem o meu subterfúgio estimulante e ou de relaxamento? Como eu vou me aceitar? Como eu vou olhar para mim? Como eu que tive que reagir com tamanha brutalidade, agressão, raiva, vou agora olhar para mim, frágil, inseguro, assustado e com medo? É difícil, mas é o caminho. Quando há lapso, recaída e volta ao uso, não há conhecimento real. Tirando aspectos medicinais e científicos, orgânicos do organismo, todos os outros são psicológicos, sentimentais, subjetivos, e é onde está a sustentação. E é onde eu estou. Entendeu? Então, a aceitação ela é importantíssima. A aceitação é o ponto de partida. Quando há uma remoção absoluta,
seja por via de uma internação clínica para estabilizar, um cruzamento medicamentoso para que haja menos sofrimento neurológico hormonal, e ou uma ruptura bruta na unha, seco. A possibilidade, a oportunidade, a probabilidade de trabalhar a aceitação e começar a se conhecer é muito maior. Porque ali você está de frente, na grande dificuldade, na grande luta, que é você contra você. Se pegarmos romances, histórias, dramatizações de todas as sortes, que envolvem batalhas épicas, guerras, lutas, combates, etc. E há ali, pela jornada do herói, uma figura central. Todas elas revelam uma verdade semelhante. A grande batalha é do herói, dele contra ele mesmo. A luta do vício é você contra você mesmo. O vício não é nada. Por isso, continua tendo lapso, recaída e volta ao uso. Por isso, quando começa a aprofundar no trabalho, tem uma pouquinha realidade de melhorias, porque começa a olhar para você. Quando você começa a olhar para você, começa a doer. E dói. E fugimos da dor lá no começo de tudo. Não é uma regra, não é uma máxima, não é para todo mundo, mas é assim que funciona na grande maioria, tá? Então é importante começar, para quem não tá assim ainda, se comunicar com você, trabalhar a aceitação, tomar cuidado com as aceitações externas. Observe se o seu ato ele corresponde a algo que você está buscando externamente ou você está fazendo de forma livre por você. Vou falar de mim. Estou aqui com vocês, compartilhando conteúdos. Paralelamente, eu tenho meu trabalho de terapia. Eu tenho 5 livros publicados, que inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, gostam de mim, compre os meus livros. Eu tô a um triz de ter que parar o meu trabalho de terapia porque eu não consigo me sustentar. Mas eu não vou deixar de trabalhar com vocês que estão comigo. E não vou deixar de compartilhar os meus conteúdos. E não vou deixar de escrever e publicar os meus livros. Mas algo vai acontecer. Porque eu comecei a aceitar, de novo, que sim, de fato, eu não estou para todos. Mas os que estão comigo estão traduzindo as suas verdades e encontrando as suas jornadas e criando os seus caminhos. E para estes eu estou. E continuarei estando. Seja trabalhando pontualmente, no aspecto de terapia, sim. Seja conversando na relação empática de recuperação, não vício. Porque vício e desgraça, todo mundo fala. Eu falo de solução, de vida saudável e plena, em cima de todas essas dificuldades, tá? Porque é só assim que se alcança um resultado positivo. Podem existir outros caminhos, mas um caminho consolidado é assim. O meu caminho é assim. Se você quiser construir o seu caminho da sua maneira, comigo, vai ser assim. Caso contrário, existem milhares de outros líderes, técnicos, mestres, professores, xamãs, com técnicas mirabolantes, imediatas, para tudo que existe no mundo. Eu não. Eu tenho conhecimento visceral, profundo, muito denso, para um resultante
saudável e pleno, onde você vai ter a sua própria construção da sua própria verdade para o seu próprio caminho. E dentro dessas realidades, eu comecei a aceitar que talvez a minha complexidade ela não seja tão popular. E por isso eu não tenho tantos algoritmos, e por isso eu não tenho tantos cifrões possíveis e quinhões para o pão. Mas faz parte do processo. E tá tudo bem. Porque no final, o ofício é maior do que o preço. O valor é a vida, é o amor. A aceitação não é externa. Eu não tô aqui para ganhar aceitação externa. Eu tô aqui porque eu me aceito. E a aceitação externa que eu tenho são de pessoas que se identificam e fazem as suas próprias verdades. Ponto. Então, se você ainda não trabalhou a sua aceitação, ou não parou para entender isso, tá tendo lapso, recaída e volta ao uso, parou de fazer trabalho terapêutico, psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, coaching, reunião de 12 passos, internações, religiões, espiritualidades, etc e tal, tá sofrendo e ou acha que tá bom, e ou encontrou sua maneira e tá tudo certo também, afinal de contas, não tem como classificar certo e errado. Preste atenção na aceitação. Que tipo de aceitação externa você tá tendo? Que tipo de mentira você tá contando pra você? Que tipo de mentira você não consegue quebrar? Por que é tão difícil parar de usar? Se você conhece tanto, por que você não consegue? A realidade é o limite. Qual é a realidade? Não consigo reduzir. Óbvio, reduzir é muito difícil. Pode dar certo, mas é muito difícil. Não consigo remover. Óbvio, é muito difícil. Removi um mês, recaí. Removi 3 meses, recaí. Removi 1 ano, recaí. Removi 10 anos, recaí. Onde foi? Na própria mentira, no auto-engano, na falta de aceitação interna, na busca de aceitação externa, exceto aspectos orgânicos. Afinal de contas, tudo tem que andar junto. Tudo tem que andar junto. A mesma força que você fazia para usar, você vai ter que fazer dobrada para ficar limpo. As mesmas despesas financeiras que você tinha da droga, você vai ter que ter para ficar limpo. As mesmas despesas energéticas que você tinha para usar, você vai ter que usar para ficar limpo. E tudo tá quando você se depara com você. Você é o seu maior inimigo e o seu maior aliado. Enquanto você não se aceitar, você vai estar alimentando o seu maior inimigo. A partir do momento que você começa a se aceitar, você vai estar alimentando o seu aliado, que é você mesmo. O inimigo, ele se alimenta muito rápido. O aliado, ele demora. Quanto mais você buscar a aceitação externa, mais longe de você vai estar. Esse é o mistério do vício. Esse é o mistério da recuperação. Não há solução imediata. Enquanto você procurar fora respostas e soluções imediatas, você só vai encontrar álcool, droga e vícios de todas as sortes e azares. Porque as respostas e as soluções, elas vêm dessa maneira. Nenhum tratamento medicamentoso, terapêutico, 12 passos, espirituais, etc e tal, são milagrosos, são continuados. A única coisa imediata é o uso. O uso é imediato. O lapso é imediato. A recaída é imediata. A volta ao uso é imediata. O suicídio é imediato. A desgraça, fatalidades são imediatas. A mentira é imediata.
Mas ela também vem sendo construída com a falta de aceitação e com a busca de aceitação externa e com a falta de pertencimento pessoal e a busca de um pertencimento externo. Essa é a complexidade. Essa é a verdade, dentro de todas as verdades. E eu quis compartilhar esse assunto com vocês. Porque eu estou muito feliz em realmente estar fazendo trabalhos maravilhosos com pessoas que estão se empenhando verdadeiramente. Eu fico muito contente. E aí eu acabo tendo um reconhecimento externo, né? Uma aceitação externa, porque são as respostas, né? Quando eu vejo uma pessoa reagindo e descobrindo por ela mesma as suas verdades e as suas formas e buscando ali trabalhar a sua aceitação, eu fico contente. Porque eu sei que ela tá avançando no caminho dela. E isso é muito prazeroso. E eu tô realmente com muitas pessoas se enfrentando. Infelizmente, pra gente encerrar, né? Infelizmente, cara, na praça da dependência química, se você puxar porcentagens de recuperação aí no Google, vocês vão ficar impressionados com o número de pessoas que habitam uma recuperação continuada. É muito triste. É impressionante como é uma área dolorosa. E como tem gente sofrendo. Mas como aqui a gente fala da solução, como aqui é pra gente viver a recuperação, eu tô contente. Eu gostaria de compartilhar realmente as conquistas, mas elas estão sendo vividas, que é o que mais importa. E eu tô muito contente com o processo de aceitação de muitas pessoas. E elas sempre contribuem para que eu comece também a aceitar as minhas realidades. E eu achei pertinente o assunto, tá? Eu fiz questão de deixar esse vídeo bem longo para filtrar, porque eu tô cansado de pela saco. E eu tô encontrando aqui apenas identificações reais. E eu sei que quem chega até o final é porque... Tudo bem, deve ser super cansativo, né? Eu mesmo canso de mim. Mas quando há atenção e quando realmente... Porque assim, para poder entender, é muito fácil procurar ajuda na dor. Agora é difícil manter a ajuda quando tá começando a ficar bom. Essa é a diferença. Mano, o vício é um mistério, velho. É por isso que tem tanta desgraça por aí. Mas enfim, que bom que tem pessoas se aceitando, é cíclico, tá? E fica aí para você a reflexão sobre a aceitação interna versus a aceitação externa no pertencimento pessoal com pertencimento externo, a necessidade de trabalhar isso, pois caso contrário ao adicto, isso pode ser rebatido em uso. Havendo aceitação interna, fica mais difícil ir para o uso, mas ele sempre estará presente. O vício é sempre maior. Não se esqueça disso. Sempre. Sempre. A diferença é como você trabalha para não usar. E um dos trabalhos principais é a aceitação.
Beleza? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!